O mundo está repleto de incertezas, mas uma verdade inegável é que a Terra um dia chegará ao seu fim. E se esse fim estiver mais próximo do que imaginamos? Recentemente, autoridades israelenses emitiram um aviso que gerou apreensão global. Será que os israelenses têm a resposta para essa inquietante pergunta? Ao longo dos séculos, várias religiões têm alertado sobre profecias que se cumpririam quando o fim dos tempos se aproximasse. Você pode estar se perguntando quais são essas profecias. Uma das mais notáveis é a segunda vinda de Jesus Cristo. Surpreso? Nós também ficamos. Convidamos você a se juntar a nós nesta intrigante jornada, enquanto exploramos mais a fundo essas revelações que têm capturado a atenção mundial. Quando pensávamos que a pandemia havia levado embora toda a loucura, o mundo se tornou ainda mais estranho. Cristãos, muçulmanos e budistas têm previsto profecias que remontam a centenas de anos. Embora para alguns possam parecer apenas antigas narrativas, a verdade é que algumas dessas profecias estão começando a se concretizar. E para ser sincero, está ficando um pouco assustador. Então, quais são essas profecias? Cristãos, muçulmanos e judeus consideram Israel, uma nação no Oriente Médio às margens do Mar Mediterrâneo, como a Terra Sagrada. Sua capital, Jerusalém, abriga a maioria dos locais sagrados, incluindo o Monte do Templo, o Muro das Lamentações na Cidade Antiga e o Monte Sião. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, Israel é reverenciado como uma terra santa, enquanto Jerusalém é tida como cidade sagrada. Para os cristãos, é o lugar onde ocorreu a vida e a morte do Filho de Deus, Jesus, conhecido como Isa no Islã. Ele também ocupa um lugar de destaque como um dos mensageiros de Alá para os muçulmanos, conforme registrado em seus livros sagrados. Algumas das profecias que marcam a segunda vinda de Jesus são bastante significativas. Em primeiro lugar, a Bíblia menciona o primeiro templo, conhecido como o Templo de Salomão, que foi construído no que hoje é o Monte do Templo em Jerusalém para honrar a Deus. Esse templo existiu entre os séculos 10 e 6 a.C., mas foi destruído durante o cerco babilônico a Jerusalém sob o reinado do rei Nabucodonosor. Após a devastação do Templo de Salomão, o segundo templo, mais tarde conhecido como o Templo de Herodes, foi erguido. Inicialmente modesto, foi redesenhado e reconstruído com enormes paredes e colunas sob o reinado do rei Herodes. O segundo templo permaneceu em pé por mais de 580 anos até ser destruído pelos romanos durante a invasão de Jerusalém. A ideia de construir um terceiro templo surgiu logo após a destruição do segundo. Desta vez, os judeus estavam decididos a erguer um templo que não fosse sujeito à destruição. Eles buscavam construir um templo que não apenas servisse como local sagrado de adoração, mas que também superasse os 2 templos anteriores em grandeza. No entanto, a construção do terceiro templo não é uma tarefa simples, já que muitos países, especialmente nações islâmicas, têm se oposto a essa ideia por muitos anos. Jerusalém é uma cidade compartilhada com a Palestina, e alguns países reconhecem Jerusalém Ocidental como a capital de Israel, enquanto consideram Jerusalém Oriental como a da Palestina. Isso ocorre porque o local abriga a Cúpula da Rocha, um monumento islâmico no Monte do Templo. Visitantes judeus são desencorajados a entrar no complexo, e judeus são proibidos de realizar cultos lá. Alguns estudiosos até questionaram a crença judaica de longa data de que os templos judaicos anteriores estavam localizados naquele local, gerando controvérsias. Em resposta, pesquisadores conduziram investigações adicionais, levando a uma descoberta fascinante. A mesquita de Al-Aqsa foi construída sobre um local de purificação ritual judaica. O arqueólogo britânico Robert Hamilton desempenhou um papel crucial ao fornecer evidências para sustentar essa revelação. Após um terremoto em 1927 que danificou parte do lugar, Hamilton descobriu o mikveh, um banho usado no judaísmo para fins de purificação ritual, sob o piso da mesquita. Essa descoberta encerrou as especulações,
já que o miquê possui profunda importância na tradição judaica. Era usado durante o período do Segundo Templo para a imersão ritual antes de acessar o Monte do Templo. Essas descobertas, datando de séculos atrás, foram ocultadas pelos arquivos do Mandato Britânico para evitar problemas com as autoridades islâmicas. Essa montanha de evidências é o sinal verde que os judeus estavam buscando. E conforme previsto, um tribunal judaico autoritário, o Sanedrin, iniciou os preparativos para a construção do Terceiro Templo, com até mesmo terras agrícolas e florestas sendo destinadas a esse propósito. Preparações para a reconstrução do templo e o papel da novilha vermelha. As preparações para atender às necessidades do novo templo incluem a produção de uma novilha vermelha, um requisito essencial. A novilha vermelha é uma vaca que nunca deu à luz, nunca foi ordenhada ou utilizada para trabalho. O que a torna tão especial? Suas cinzas, misturadas com água, são necessárias para purificar os judeus e permitir sua participação nos serviços do templo. O rabino Jani Rishimon, um respeitado líder religioso em Israel e ex-diretor internacional do Instituto do Templo, está profundamente envolvido na missão de trazer uma novilha vermelha imaculada e intocada de volta a Israel. Este esforço visa seguir os procedimentos prescritos na Bíblia, especificamente no livro de Números 19. A busca por essa novilha é crucial para a reconstrução do templo, um processo que não é fácil. Apenas 9 novilhas vermelhas foram usadas em rituais de purificação ao longo de 1000 anos entre o primeiro e o segundo templos, tornando-as extremamente raras. O rabino Jani Rishimon, juntamente com outros rabinos do Instituto do Templo, embarcou em uma missão ambiciosa, dispostos a usar a tecnologia científica moderna e a expertise de um criador de gado. Eles recorreram a embriões congelados de gado vermelho da América do Norte, implantando-os em gado doméstico de Israel. Contudo, a novilha deve nascer em Israel e ser completamente livre de qualquer imperfeição física, marcas ou anomalias. Além disso, ela não pode ter sido usada para qualquer trabalho, especialmente arar a terra, para garantir que permaneça intocada e dedicada aos rituais do templo. Rabino Rishimon estudou muitos textos antigos e métodos científicos para garantir o sucesso desse delicado processo. Paralelamente, os Koanim, um grupo de sacerdotes especiais, passam por um treinamento rigoroso liderado pelo Sanedrin e pelo Instituto do Templo. Eles aprendem as práticas corretas, os modos de conduta e o uso dos equipamentos necessários. O novo altar, essencial para os sacrifícios, deve ser construído no local original no Monte do Templo, projetado para ser facilmente desmontado e remontado até encontrar sua posição permanente. A motivação dos judeus para construir o templo é profunda. Impedidos de entrar ou adorar nos locais dos templos anteriores pelos muçulmanos, os judeus tomaram medidas extraordinárias para criar um novo local sagrado. A reconstrução do templo é vista pelos judeus ortodoxos como a solução para os desafios enfrentados pelo povo judeu. No entanto, um grande obstáculo é o controle do Monte do Templo, atualmente nas mãos dos muçulmanos. A reivindicação do monte requer ação política, não apenas medidas legais. Quando não conseguiram superar esse obstáculo, o Conselho Judicial de Israel decidiu que a solução estava além do escopo da lei, exigindo a exploração de abordagens alternativas. Organizações internacionais, estados regionais e países podem se envolver como mediadores para encontrar uma solução. É vital que líderes de diferentes religiões trabalhem juntos para tornar a reconstrução do templo uma realidade. De acordo com a Bíblia, nos livros de Daniel e Apocalipse, há menções a uma figura conhecida como o Anticristo, que poderia surgir como um futuro líder político. Acredita-se que esse líder possa fazer um acordo com os líderes judeus, possivelmente incluindo a permissão para reconstruir o terceiro templo. Embora essa ideia possa ser interpretada de várias maneiras, vemos medidas significativas sendo tomadas para a construção do templo. Esta jornada une costumes antigos e tecnologia moderna para reconstruir o templo.
À medida que os planos avançam, a busca por um futuro unido, baseado no respeito e na compreensão, torna-se ainda mais importante. Será que a novilha vermelha será trazida de volta e o monte do templo verá uma transformação? Só o tempo dirá. No entanto, os esforços coletivos de comunidades de diferentes origens podem pavimentar o caminho para este projeto. Além dessa profecia, outras também estão se concretizando. No século VI a.C., o rei Ezequias empreendeu a construção da piscina de Siloé, uma fonte essencial de água doce na antiga Jerusalém, que garantiu um fornecimento constante mesmo durante tempos de guerra. Os engenheiros do rei Ezequias abriram um túnel através da rocha sólida, percorrendo cerca de 600 metros desde a nascente de Gion até a piscina, que tinha aproximadamente 16 metros de comprimento, 5,4 metros de largura e 5,8 metros de profundidade, combinando rocha natural e alvenaria. Infelizmente, quando os babilônios atacaram Jerusalém, essa estrutura também foi danificada. A destruição e reconstrução da piscina de Siloé e os eventos de Armagedon. O templo não foi o único a sofrer destruição. A piscina de Siloé também foi danificada durante esse período. Durante o tempo de Neemias, foram necessários quase 70 anos para reconstruir as muralhas de Jerusalém, e a reparação da piscina de Siloé exigiu tempo adicional. Esta piscina passou por mais reconstrução e expansão durante o reinado de Herodes, o Grande, tornando-se um local de encontro para os pobres e doentes que buscavam banhar-se em suas águas. A proximidade da piscina com o templo conferiu-lhe um significado especial durante a Festa dos Tabernáculos, um evento celebrado em Israel. Esta festa, conforme instruído pelo Senhor em Levítico 23, versículo do 34 ao 43, foi designada para que os israelitas se lembrassem de sua libertação do Egito. Durante 7 dias, a partir do 15º dia do 7º mês, os israelitas eram obrigados a residir em barracas temporárias ou abrigos. Esta celebração visava garantir que as futuras gerações compreendessem a importância de seus ancestrais terem vivido em tais barracas após sua libertação. As festas têm um papel especial na tradição israelense, servindo como lembretes de eventos históricos importantes e simbolizando a liberdade. A água da piscina de Siloé desempenhou um papel crucial nos rituais cerimoniais da Festa dos Tabernáculos devido à sua proximidade com o templo. Estas cerimônias eram parte vital do patrimônio cultural e religioso de Israel, conectando-os ao seu passado e lembrando-os de sua jornada da escravidão para a liberdade. A Festa dos Tabernáculos, também conhecida como Sukkot, é uma celebração que nos lembra de como Deus salvou seu povo do Egito e lhes forneceu sustento durante sua permanência no deserto. A Misna, uma coleção de ensinamentos judaicos, fornece instruções sobre como construir as barracas temporárias para habitar durante essa festividade. Sukkot geralmente ocorre após a temporada de colheita, e as pessoas expressam sua gratidão a Deus enquanto aguardam por chuvas abundantes. Muitas pessoas ao redor do mundo consideram essa uma grande tradição. Durante a festa, antes do sacrifício matinal, um sacerdote pegava uma jarra de ouro e a levava até a piscina de Siloé. Ele enchia a jarra com água e a levava de volta ao altar em meio aos gritos alegres do povo, enquanto a multidão cantava os salmos 113 a 118. O sacerdote derramava a água no lado oeste do altar, simbolizando Isaías 12, versículo 3. A piscina de Siloé permaneceu oculta por muito tempo até sua descoberta em 2004, durante a escavação de uma linha de esgoto. No entanto, apenas uma pequena parte de seus 16 metros de comprimento foi revelada até agora. Armagedon e seus significados. Agora, falemos sobre Armagedon e seu papel neste cenário. Quando ouvimos essa palavra, muitas vezes pensamos no fim do mundo. No entanto, Armagedon não significa o fim da Terra, mas sim o fim do domínio humano. Mencionado no Novo Testamento, especificamente em Apocalipse 16, versículo 16, Armagedon refere-se a um local onde exércitos se reúnem para a batalha final.
Este lugar pode ser interpretado tanto literal quanto simbolicamente. De acordo com os livros de Jeremias e Ezequiel, a Batalha de Armagedon não se limitará a um único lugar, mas envolverá nações de todo o mundo que se rebelarão contra a autoridade de Deus. O nome Armagedon, derivado de Har Megido em hebraico, refere-se ao Monte Megido, localizado no norte de Israel, uma área que foi palco de batalhas históricas registradas na Bíblia. Além disso, Armagedon pode ser associado a desastres naturais como terremotos, inundações, granizo, deslizamentos de terra, trovões, doenças, incêndios florestais e relâmpagos. Esses eventos demonstrarão a soberania de Deus e ocorrerão nas nações que desafiaram seus mandamentos. Nos últimos anos, temos testemunhado uma série de desastres naturais em várias partes do mundo, reforçando a percepção de que esses eventos podem estar se aproximando. Agora queremos saber a sua opinião sobre tudo o que tem acontecido em Israel. Deixe seus comentários e nos vemos no próximo vídeo.